code. We count our dollars on the train to the Olá pessoal, qualidade de vida no ar, e hoje eu tenho uma grande novidade, ou melhor, um convidado especial, o Dr. Fábio Scherer, especialista em ortodontia. Ele vai estar toda semana aqui dando dicas. É um prazer recebê-lo aqui no Tudo de Bom, doutor. Obrigado, Rose. Obrigado pelo convite por estar aqui. O prazer é todo nosso, doutor, mas é especialista em ortodontia. Mas o que é ortodontia? Eu vejo as pessoas falando, eu quero arrumar meus dentes, tá meio tortinho, tá meio isso, meio aquilo, mas muitas pessoas não sabem qual a especialidade que realmente conserta os dentinhos. Exatamente. Então, a ortodontia basicamente é a especialidade da odontologia que movimenta dentes. Então, quando a gente precisa botar um dente que está numa posição que não nasceu numa posição adequada, a gente busca posicionar ele na sua mordida para que tenha uma função de mastigação, uma função fonética, uma função de deglutição adequada. Isso basicamente resume a ortodontia. Ou seja, aqueles probleminhas de dentinho torto, aqueles aparelhinhos que nós vemos por aí, né, que é aparelho dentário que a gente chama, é o que soluciona essa técnica, não é, doutor? Exatamente. Mas tem uma técnica que é mais rápida, é isso? Exatamente. Mais moderna? E chama-se autoligado. Então a ortodontia com aparelhos autoligados, hoje em dia é a técnica mais moderna de correção dentária. Ela corrige os dentes num tempo muito reduzido em comparação a uma ortodontia convencional e de uma maneira também com muito menos pressões nos dentes, indolores, e de uma maneira muito mais confortável para o paciente. É porque eu ouço muitas pessoas que usam o aparelho reclamarem disso, né, doutor? Que é um inconveniente, né? Tá com aquele ferrinho no dente e tudo, e até a questão estética também não fica tão bonito, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, assim, basicamente os aparelhos que a gente utiliza são aparelhos estéticos. Os aparelhos são os aparelhos mais discretos que tem hoje em dia no mercado, dentro da ortodontia, e ainda tem essa vantagem de serem aparelhos que vão corrigir a sua mordida de uma maneira muito rápida, realmente de forma surpreendente. Em relação ao que a gente já conhece de ortodontia, aqueles aparelhos que a gente vê por aí, para esse autoligado, em questão de tempo, assim, o que a gente pode dar de parâmetro para quem está nos assistindo, doutor? Olha, eu tenho observado uma movimentação de aproximadamente 30% a 50% mais rápida. Então chega em alguns casos a ser metade do tempo de um tratamento com a ortodontia convencional. Então um tratamento que demoraria em torno de 3 anos, a gente seguramente dá um tempo aí de aproximadamente 1 ano e meio de tratamento com toda a segurança. É muita diferença de tempo. É muita diferença. Tem uma certa variação com a idade, mas aí necessita avaliação de cada caso para a gente poder passar informação bem precisa para cada paciente. Bom, eu gostaria de entender melhor, explorando o Dr. Fábio aqui, porque como pode eu ficar um tempão com o aparelho para obter um resultado e como eu posso diminuir esse tempo e ter todas essas facilidades? O que acontece, né, na boca do paciente, digamos assim, de uma maneira bem fácil de se falar, né, de se comunicar, com esse processo? Rose, então assim, é curioso, o pessoal me pergunta muito exatamente essa questão. Pô, como é que pode, Fábio, de ser um pouco mais, pouco menos pressão e mais rápido? Ser muito melhor, né? Curiosamente, o aparelho autoligado, ele faz uma pressão muito baixa no organismo e o organismo responde isso com uma movimentação de dente bastante rápida. Isso que é o grande diferencial da ortodontia autoligada. Uma pressão lenta, uma pressão baixa e lenta, ser muito mais biológica para os tecidos da boca do que uma movimentação de uma maneira muito forte que vai fazer o dente até estacionar ao invés de andar de uma maneira contínua. Acho que o doutor usou um exemplo de uma mangueira para explicar também como funciona, eu achei prático da gente entender, né, doutor? Exatamente. Então, assim, se a gente fosse imaginar como se fosse uma passagem de água numa mangueira. Se a gente pisar nessa mangueira e a gente interromper essa passagem de água,
do outro lado da mangueira não vão ter nutrientes, não vão ter células passando para poder abastecer o outro lado dessa raiz. A raiz do nosso dente, ela tem como se fossem vários capilares sanguíneos, que se essa pressão no dente for muito forte, esses capilares, esses pequenos vasinhos de sangue, eles são obstruídos pela passagem de sangue para o outro lado, o que faz a movimentação ser lenta. No autoligado, essa pressão é extremamente leve. Por ser leve, ela permite que a irrigação sanguínea e os nutrientes sejam abastecidos ao longo de toda aquela raiz, o que faz com que o dente se movimente de uma maneira muito mais rápida e chegando até a ser a metade do tempo em alguns casos, como a gente comentou. É um lucro enorme, não é, doutor? É verdade. Tempo, né? É tudo que a gente quer. Queremos ter dentes lindos? Queremos, mas quando a gente pensa que vai ficar 3 anos com o aparelho... Essa é uma média. É um incômodo, exatamente. Né? É uma média para o convencional. O autoligado a gente reduz bastante essa questão. Quase a metade do tempo, como você fala. Quase a metade. E com menos pressão, o paciente também tem menos sensibilidade, menos desconforto. O aparelho se torna, vamos dizer assim, uma passagem da vida muito curta para o paciente. Não se torna uma passagem longa durante vários natais e vários aniversários. Momentos marcantes, né, doutor? E tem a questão estética que a gente falou também, né? Exatamente. A gente identificar esse aparelho. Exatamente. Esse aparelho, basicamente, ele se diferencia do aparelho convencional pelo fato de não usar borrachinhas, as famosas borrachinhas. Essas borrachinhas são o que prendem o fio dentro do aparelho. Para uma técnica convencional. O autoligado, ele não existe borrachinha. O autoligado, o aparelho tem uma portinha ou um clipe que fecha o fio dentro desse bracket. Bracket é a pecinha que é colada no dente. Então, essa diferença básica é o fundamental para fazer a técnica funcionar de uma maneira muito rápida e é o que a gente chama de autoligado. É a ausência de borrachinha nos dentes. Que rende um visual, gente. Tudo de bom, né? É verdade. A gente pode mostrar um exemplo? Podemos sim. Tem uma paciente do doutor que veio aqui, ó. Ah, é verdade. Então, assim, a gente tem uma paciente que veio e estava procurando um tratamento que fosse rápido. Ela já passou da idade de 30 anos e durante todo esse período de vida nunca se identificou com nenhum tipo de tratamento que pudesse ser rápido, ser estético, ou seja, praticamente invisível e que fosse indolor. Então ela nos procurou com essa queixa, com essa necessidade e eu ofereci para ela, olha, a gente tem o autoligado é um aparelho extremamente rápido, extremamente estético, dos aparelhos autoligados é o mais estético e ainda indolor. Então ela resolveu sim colocar o aparelho autoligado e está super contente. Dicas, tudo de bom do nosso especialista, aparelho autoligado. Então, vamos falar dos benefícios assim rapidamente, assim só para finalizar, né, doutor? A estética, a praticidade, o conforto. Olha, eu leiga, eu virei dentista nesse momento, né? Mas é que a gente tem que pensar no dia a dia de cada um, né? Tem que ter conforto, né? Queremos ficar bonitas, com os dentes alinhados, ter saúde, que é o principal, como a gente falou anteriormente, né? Exatamente. Antes da gravação, que as pessoas precisam cuidar da saúde dos dentes. E muitas vezes pedem para fazer o tratamento, querem fazer, aí chega aqui e acham que não tem probleminha nenhum. Tem probleminha, tem que tratar, tem que resolver, tem uma análise, tem uma avaliação. Quer dizer, tem passo a passo para a gente chegar a esse baita resultado, né? Moderno e eficaz. Exatamente. Então, assim, salientando que todos os pacientes passam por uma avaliação prévia. A gente precisa verificar como é que está a mordida do paciente, como é que está funcionando a mastigação, a fala do paciente, se está comprometido ou não, para que a gente possa usufruir de todos os objetivos que o autoligado pode, todas as vantagens que o autoligado pode oferecer. E realmente são bastante. As vantagens que são oferecidas desse tipo de tecnologia são inúmeras, tem outras que eu não consigo aqui entrar, Rose. Não, são ele muitas vai estar aqui coisas. toda semana, e cada semana com certeza tu vai nos mostrar um caso, falar, mostrar para todo mundo que está em casa, né? Porque eu acho bem importante a gente visualizar isso, né? Exatamente. Que muitas vezes a gente nem sabe que existe uma técnica mais moderna e fica anos sofrendo sem necessidade alguma. É verdade. Hoje em dia a ortodontia evoluiu muito
e com o que a gente oferece hoje, a gente consegue dizer que realmente a ortodontia é completamente da ortodontia do passado, completamente diferente. Ortodontia, então, com tudo para melhorar o seu dia a dia, o nosso dia a dia, não é, doutor? Exatamente. Para fazer a gente mais feliz. Foi um prazer conversar contigo, mas eu vou ter que fazer uma pergunta bem inconveniente, só para finalizar. A questão dos valores, né? Sim. Porque é tão mais moderno, tem tantos benefícios, o valor se equivale, como é que fica? Realmente, o valor chega, vamos dizer assim, se equivaler ao de um tratamento convencional. Então, assim, hoje em dia, a ortodontia autoligada ela está começando a ter uma divulgação cada vez maior e por isso a gente consegue ter, vamos dizer assim, mais pessoas usando e a gente consegue cada vez baratear mais os custos para o paciente. E hoje sim a gente consegue ter valores que chegam a se equiparar com valores de ortodontia convencional. Sem contar aqueles pacientes que com ortodontia convencional ficaram durante muitos anos, alguns casos com 4, 5 ou até mais anos de aparelho, que nesses casos a ortodontia autoligada sai muito mais barata em comparação ao tempo que um paciente fica investindo num tratamento convencional. Por isso já é feita uma avaliação também, né? Ver tudo que é necessário antes para a gente poder investir no que é certo. Porque é um investimento, né? Um investimento na nossa saúde. Adorei te conhecer, Fábio. Prazer foi meu. Vou estar aqui toda semana e o Dr. Fábio Scherer também, com muitas novidades para a gente ficar bem. Obrigado pelo convite, Rose. Espero poder trazer novidades para o pessoal aí a cada encontro e a gente poder ter algumas informações a mais aí para o pessoal poder ficar bem esclarecido em casa. Sabe, encontro com Fátima Bernardes, né? Encontro com o Dr. Fábio Scherer. Toda semana aqui no Seu Tudo de Bom. Obrigado.